E aí, tudo certinho? Hoje estaremos falando sobre o movimento retilíneo uniformemente variado, também conhecido como MRUV. É um dos tipos de movimento que a gente vem estudando aí, é o segundo mais especificamente. Começamos por MRU e partimos para MRUV, tudo certo? Quem fala com vocês aí é o professor Clayton. Para quem não lembra de mim, eu tô aí te dando joinha, tudo certo, galera? Bom, bora lá. Para começar a falar sobre o movimento retilíneo uniformemente variado, MRUV, a primeira coisa que a gente tem que fazer é entender o que significa cada uma dessas palavras. Bom, um movimento ele significa que você apresenta uma velocidade em relação a um referencial, você se locomove, você se distancia em relação a um ponto que você está sempre levando em consideração, que você está sempre fazendo uma comparação em relação a ele. Beleza? O retilíneo significa a sua trajetória em linha reta, uma trajetória retilínea significa que você não faz curva, beleza? Então não é um movimento curvilíneo, ele é o oposto do curvilíneo. E o uniformemente significa que você tem uma aceleração constante, é um momento que aparece uma grandeza nova pra gente e a gente vai falar dela daqui a pouquinho. E o variado significa que ele pode ser acelerado ou retardado, significa então que a velocidade estará variando conforme a aceleração está mandando. Beleza? Então, na verdade, nós temos aí dois tipos de movimento. O movimento acelerado, cujo modo da velocidade aumenta, devido ao fato da sua velocidade e aceleração estarem no mesmo sentido. E temos o movimento retardado, em que a velocidade diminui, tudo bem, de acordo com a aceleração, pelo fato dela estar em sentido contrário. Repara que tem um asterisco, é muito importante que a gente entenda isso. Não tem absolutamente nada que impeça o seu móvel de inverter o sentido de movimento. Então, digamos que você está indo para frente, né, você tem um móvel, você tem um objeto se locomovendo com uma velocidade positiva, com uma aceleração negativa. Em certo momento ele pode parar, mas ele também pode retornar. Ele também pode voltar com sentido contrário, ele também pode adquirir uma velocidade negativa e nesse momento ele passa a ser então um movimento acelerado, porém em sentido contrário, tá ok? Tudo certinho até aqui? Maravilha. Não esquece de ir acompanhando, de fazendo suas anotações, beleza? Qualquer coisa você pode parar o vídeo, volta, ouve de novo, não tem problema nenhum. Vamos em frente. Bom, sendo assim, nós temos algumas relações entre o sinal da aceleração e da velocidade e a partir daí classificando os nossos movimentos. Por exemplo, se eu tenho aí uma aceleração positiva e uma velocidade positiva, significa que ambos estão no mesmo sentido. E por consequência nós temos um movimento acelerado e progressivo. Lembrando que a definição de progressivo a gente deu lá em MRU no começo do ano. O progressivo é aquele movimento cuja velocidade ela é positiva dentro do nosso sentido de orientação, ok? Sempre baseado no referencial que a gente escolheu. Então significa que cada vez mais se distancia do referencial no sentido positivo e a aceleração nesse momento ela colabora com isso, fazendo com que a velocidade sempre aumente. E também temos aquele caso em que a aceleração é negativa, porém a velocidade também é negativa. Então você percebe que elas continuam no mesmo sentido, tanto a aceleração quanto a velocidade. Então a consequência disso é que o módulo da velocidade continua aumentando, porém em sentido oposto àquele que foi tomado como positivo. Então ainda é um movimento acelerado. Porém, como está indo no sentido negativo, nós chamamos de retrógrado. Mais uma vez eu lembro, nós fizemos essas definições lá em MRU, ok? O movimento progressivo é aquele que tem sentido positivo em relação ao referencial, o movimento retrógrado é aquele que tem sentido negativo em relação ao referencial. Também existe a possibilidade de eu ter uma aceleração positiva e uma velocidade no sentido negativo. Qual a consequência? A consequência é que eu estou indo no sentido oposto ao meu referencial, no sentido negativo, porém eu estou retardando o meu movimento. Isso nós chamamos de retardado e retrógrado. O que significa isso, professor? Bom, significa que em algum momento eu estarei fazendo com que o meu móvel pare. Ele estava indo no sentido negativo, reduzindo gradativamente sua velocidade, até que num certo momento ele para. Poxa, professor, qual a consequência disso? A consequência disso é que em certo momento ele pode também inverter o seu sentido de movimento e transformar-se num movimento acelerado progressivo, mas isso são consequências.
Ok? Então imagina aí, você tem um objeto indo para trás e reduzindo sua velocidade constantemente. Em certo instante, esse objeto vai parar, inverter o seu sentido de movimento e adquirir então uma velocidade no sentido positivo. Ok? Lembrando que também o oposto é válido. Imagine que você tem um objeto cuja velocidade ela é no sentido positivo, ele tem um movimento progressivo, porém uma aceleração negativa, que nós chamamos de desaceleração, até o momento em que esse objeto então ele para e inverte seu sentido de movimento. Enquanto isso não acontece, ele está só reduzindo sua velocidade, chamamos então de retardado. Ok? Então aí torna-se um movimento retardado e progressivo. Beleza? Vamos revisar caso por caso. Acelerado e progressivo, você tem a aceleração positiva e velocidade positiva, ambas no sentido positivo do referencial. Acelerado e retrógrado, você tem uma aceleração apontada para o sentido negativo do movimento, assim como sua velocidade. Então a velocidade sempre aumenta no sentido negativo. Retardado, retrógrado, é aquele em que a velocidade ela está apontada no sentido negativo do meu movimento, porém a aceleração tem a tendência de querer inverter isso, então ela vai reduzir o módulo da velocidade até que em certo instante o objeto pare e inverta seu sentido de movimento. E análogo a isso, você tem também o retardado e progressivo, que é aquele em que o móvel está se locomovendo no sentido positivo, de forma que a aceleração tem a tendência também de reduzir o módulo de sua velocidade. Belezinha, galera? Bom, separei dois exemplos aqui para a gente estar entendendo melhor, dois casos específicos, que é um caso do movimento uniformemente acelerado. Como seria isso? Bom, imagine que você tem um carro que tem uma aceleração de 6 metros por segundo ao quadrado. O que isso significa? Significa que a cada segundo, tudo bem, a sua velocidade aumenta em 6 metros por segundo. Como isso, professor? Bom, lembra que a nossa melhor ferramenta é sempre um gráfico ou uma tabela. Eu acho que para esse momento o gráfico é muito mais viável. Professor, como assim você acha? Exatamente. Conforme você vai desenvolvendo os seus estudos, cada caso vai indicando para você. Você vai adquirindo experiência suficiente para poder julgar quando é legal um gráfico, quando é legal uma tabela, quando é legal uma equação. Beleza? Então vamos lá. Imagina que eu tenho ali os tempos 0, 1, 2 e 3 segundos. E a velocidade inicial é 0. Se a aceleração é 6 metros por segundo ao quadrado, o que significa? Que 1 segundo depois, a velocidade vai ser de 6 metros por segundo. Mais 1 segundo depois, já ganhou novamente 6 metros por segundo de velocidade, adquirindo então 12 metros por segundo. E mais 1 segundo depois, a sua velocidade será acrescida em 6 metros por segundo novamente, chegando a 18. E assim sucessivamente. Ou seja, você, a partir do momento que conhece a aceleração de um objeto, você consegue descrever inclusive onde ele estará e qual será a sua velocidade. Você tem condição de prever posição e velocidade desse objeto a cada instante. Ainda não falamos de posição, vamos falar brevemente daqui a pouco. Beleza? Professor, mas o que significa então essa tabela? Bom, significa então que a cada segundo eu estou acrescendo a sua aceleração. Significa então que quando você tem a aceleração e a velocidade do carro no mesmo sentido, uma das consequências é o aumento de velocidade. E que quando você conhece o número aceleração, você consegue prever também o número velocidade. Tudo certo? E se você tiver de fazer uma representação, você teria então de desenhar um carrinho com a velocidade apontada para frente e a aceleração apontada para frente. Beleza, galera? Tudo certinho. Bom, um movimento que é distinto desse daí seria então um movimento uniformemente retardado. Um movimento uniformemente retardado, ele é muito semelhante ao acelerado, com a diferença de que agora a aceleração ela é negativa, é em sentido oposto àquele que o referencial toma como positivo. Então imagine que você tenha um carro cuja desaceleração é de menos 3 metros por segundo ao quadrado. Isso significa que a cada 1 segundo no tempo, a velocidade do carro vai diminuir de 3 metros por segundo. Você vai frear o carro. Beleza? Então imagina que você tem os instantes 0, 1, 2 e 3. E aí você tem uma velocidade inicial de 15 metros por segundo. Beleza?
Bom, se a aceleração for negativa, for uma desaceleração no valor de 3 metros por segundo ao quadrado, 1 segundo depois, então, terá reduzido a sua velocidade em 3 metros por segundo, caindo agora para 12 metros por segundo. 1 segundo depois, você retira 3 metros por segundo de velocidade novamente, caindo para 9 metros por segundo. Mais 1 segundo depois, caindo para 6 metros por segundo. Beleza, galera? Vamos lembrar aí na questão da previsão? Então, o que significa isso? Que 1 segundo depois, nós teremos 3 metros por segundo e 1 segundo depois o carro para, ok? Então, eu tenho condição de prever até em que instante o carro vai ficar parado. Claro que a gente está usando o exemplo de um carro, é muito simples para a gente imaginar. Mas na física podemos muito bem imaginar um móvel qualquer. E o que pode acontecer depois desse objeto ter parado, professor? Ora, esse objeto ele pode ter retornado, ele pode ter invertido seu sentido de movimento. O que vai determinar isso é o seu enunciado. Se o seu enunciado permitir isso, você deve analisar ele com calma, então isso só vai aparecer categoricamente nos seus exercícios, beleza? Então o que é isso? Eu tenho uma velocidade e uma aceleração em sentidos contrários e a consequência disso é a redução no valor de velocidade. Beleza? Aqui vale uma observação interessante, pois nada impede o móvel de, após parar, iniciar um movimento acelerado em sentido oposto, que é aquilo que a gente já vem falando. Beleza? E se você precisar fazer um desenho, o mais interessante é você representar então o seu carrinho com a velocidade para frente, sentido positivo, e uma aceleração para trás, sentido negativo. Tudo certo, pessoal? Tudo tranquilo? Beleza? Lembrando que se você precisar, você pode dar aquela paradinha rápida no vídeo, volta, tá? Reanalisa os seus exemplos, tudo bem? Bom, vamos em frente. A aceleração como uma nova grandeza, ela foi também taxada como a variação da velocidade em função do tempo, ok? Ou também conhecida como taxa de progressão de velocidade. Então ela é uma grandeza vetorial, então ela tem módulo, ela tem direção, ela tem sentido, ok? O módulo, lembrando, é um número que representa a sua intensidade, a direção é o caminho no qual essa aceleração está sendo descrita e o sentido é se ela está indo no sentido positivo ou no sentido negativo referente ao seu referencial, em comparação ao seu referencial. Tudo bem? E como que se calcula essa aceleração? Bom, a aceleração foi definida como sendo ΔV sobre ΔT. O que é delta? Delta é variação. Delta significa sempre final menos inicial. Então nós teremos que a aceleração é igual à velocidade final menos a velocidade inicial dividido pelo instante final menos o instante inicial. Beleza? Tudo tranquilo? Lembrando ali, você tem uma legendinha aí do lado, tudo bem? Onde A é a aceleração, V velocidade final, V0 é velocidade inicial, T tempo final, T0 tempo inicial, ou também conhecido como instante final e instante inicial. Beleza? Vale lembrar também que a equação ela pode ser escrita de um jeito diferente. Já que é você que vai estar analisando o seu movimento, você pode muito bem considerar o seu T0 igual a zero, você que está manuseando o seu cronômetro. Então a primeira coisa que você faz é zerar o seu cronômetro. E a consequência disso é você ter um instante inicial igual a zero, o que faz com que T menos T0 seja apenas T, me dando a oportunidade de reescrever a equação como sendo V igual a V0 mais AT. A equaçãozinha conhecida como função horária da velocidade no movimento retilíneo uniformemente variado, amplamente discutida em sala de aula. Lembrando que a unidade de medida de aceleração é metros por segundo ao quadrado. Tudo bem? Tranquilinho aqui. Bom, o que significa isso? Essa aceleração de um carro é de 8 metros por segundo ao quadrado, significa então que cada vez mais a sua velocidade será acrescida de 8 metros por segundo. A cada segundo que passa, sua velocidade aumenta em 8 metros por segundo. Tudo certinho? Maravilha. Galera, temos também algumas outras equações do MRUV. Eu não quero fazer as demonstrações por aqui. Já fizemos as demonstrações em sala. O nosso objetivo é fazer uma revisãozinha, tudo bem? Então, a nossa primeira equaçãozinha, sem dúvida alguma, uma das mais importantes é a V igual a V0 mais AT, é a função horária da velocidade. Com ela a gente consegue prever quem é a sua velocidade final, baseado em conhecer a velocidade inicial, a aceleração e tempo, ou
conhecendo a velocidade inicial e aceleração, em qualquer instante a gente consegue prever qual será o valor da velocidade. Tudo bem, é importante que a gente entenda isso. Na utilização dessa equação para alguns exercícios, se ele me der a velocidade final e inicial, eu posso determinar a aceleração um instante, enfim. É importante que a gente entenda que essa equação ela tem algumas variações de utilização, não é só prever velocidade final, tudo bem, qualquer uma das incógnitas que ali está pode ser utilizada através dessa equação para ser determinada, ok? A nossa equação número 2, que também foi disponibilizada em sala de aula, a nossa definição, a nossa demonstração, que é a que determina a distância percorrida dentro de um movimento retilíneo uniformemente variado, né, que é D igual a V0T mais meio de AT quadrado, beleza? Não se esquecendo que D significa distância, V0 a velocidade inicial, T é o tempo, é o instante, e a aceleração. Vale lembrar que a demonstração dessa equação partiu da área do gráfico, né? Quando a gente tem um gráfico velocidade por tempo, isso nos remete à distância percorrida por um objeto, beleza? Isso a gente também encontrou lá na nossa aulinha de gráficos há bastante tempo atrás também. E a nossa equação 3, que nada mais é do que a junção dessas duas equações, que deu a equação de Torricelli, que é aquela equação mágica que não utiliza o tempo, que é espetacular. Cada vez que você não tiver tempo disponível no seu exercício, você tem que lembrar de Torricelli, né? V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2AD, onde V é a sua velocidade final, V0 é a velocidade inicial, A é sua aceleração e D é sua distância. Beleza, galera? Importante você saber usar cada uma dessas três equações. Essencial que você consiga manuseá-las. Então, vamos fazer 2 exemplozinhos aí, ok? E aí você fica de olho, você também tem suas listinhas de exercícios para estar aplicando, você tem a sua orientação de estudo também num arquivo separadinho aí, vamos ficar de olho, beleza? Bom, o EPC também está por aqui. Não é porque você está de quarentena que você não vai ver mais os exercícios do professor Cleiton. Então vamos lá, o primeiro. Imagine que o professor Cleiton está passeando de bicicleta com uma velocidade de 2 metros por segundo, quando então acelera durante 6 segundos, aumentando sua velocidade para 20 metros por segundo. Com base no que foi apresentado, determine. Letra A, a aceleração do professor Cleiton. Letra B, a distância percorrida pelo professor Cleiton ao cabo de 6 segundos de movimento. Letra C, a velocidade do professor Cleiton no tempo de 20 segundos. E letra D, a distância percorrida pelo professor Cleiton quando sua velocidade final vale 13 metros por segundo. Beleza? Anota os dados direitinho aí, separa lá, bonitinho, vamos identificar. Velocidade inicial vale 2 metros por segundo. Velocidade final aos 6 segundos vale 20 metros por segundo, beleza? Então vamos começar. Como é que eu faço para determinar a aceleração? Bom, a aceleração a gente determina pela própria equação da aceleração, ΔV sobre ΔT. Então faz a separação bonitinho e temos um probleminha ali. Prontinho, galera, voltamos. Já arrumei aqui. Então, a aceleração definida como ΔV sobre ΔT. Então, V menos V0 sobre T menos T0. Vamos lembrar dos valores. A minha velocidade final vale 20, a inicial vale 2 e o tempo vale 6. 20 menos 2 vai dar 18. 18 dividido por 6 igual a 3 metros por segundo ao quadrado. Já determinamos a aceleração. Beleza, vamos em frente. A distância percorrida pelo professor Cleiton ao cabo de 6 segundos. Como que eu faço para determinar isso? Então, eu utilizo a equação da distância. É bom porque no enunciado deixa bem claro também o que ele está pedindo, sempre deixando bem claro, você consegue julgar bem as equações que você tem e qual que você vai usar. Velocidade inicial vezes tempo, mais meio de AT quadrado, vamos substituir os valores. A minha velocidade inicial vale 2, o tempo vale 6, minha aceleração vale 3, substituo nos respectivos lugares. 2 vezes 6 vai dar 12, 6 ao quadrado vezes 3 vezes 1 dividido por 2 vai dar 54. Executando essa soma, então, eu terei 66 metros. Certinho, galera? Tudo bem até aqui? Vamos em frente.
a velocidade do professor Clayton no tempo de 20 segundos e a distância percorrida pelo professor Clayton ao final de 13 metros por segundo. Para determinar a velocidade, utilizamos então a equação horária da velocidade, V é V0 mais AT, onde o meu V0 vale 2, a minha aceleração determinei como 3, e o tempo que o enunciado está me dando é de 20 segundos. Beleza? Então nós teremos 2 mais 60, afinal 3 vezes 20 dá 60, resultando em 62 metros por segundo. Eu estou rápido para dedéu, hein? E a distância percorrida quando a minha velocidade tem valor igual a 13 metros por segundo. E aí é interessante, porque você não sabe quando a minha velocidade é 13 metros por segundo. O enunciado me deu os instantes em que a minha velocidade vale 2 e que a minha velocidade vale 20. Já que você não sabe, já que você não tem o tempo, você utiliza a equação de Torricelli. Belezinha? Bora lá então. Substitui seus valores, ali não é um igual, ali é um mais, tudo bem? Errinho de digitação, por favor, corrijam. V quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2AD, ok? Então você tem 13 ao quadrado igual a 2 ao quadrado mais 2 vezes 3 vezes D. Beleza? Na outra linha, então, 169 é igual a 4 mais 6D. Passo o 4 para o outro lado subtraindo e passo 6 para o outro lado dividindo. Beleza? Princípio aditivo, ok? O que você faz de um lado da equação, você faz do outro. Isso me dá 169 menos 4 dividido por 6. Isso dá 165 dividido por 6. Isso me remete então a 27,5 metros. Tudo bem? Belezinha, aí você tem uma aplicação de cada uma das suas equações já para te dar exemplo na hora de fazer os seus estudos, beleza? Vamos em frente mais uma vez. E aí temos o EPC número 2. Menino é o nome do cachorro do professor Clayton, que é capaz de alcançar a velocidade de 72 km por hora em 2 segundos quando avista ração no pote. Determine qual a aceleração do canino do professor em metros por segundo ao quadrado. Aqui você tem que tomar muito cuidado, aqui tem uma pegadinha muito interessante, que é a mistura das unidades de medida. Então, vamos lembrar, lá atrás a gente aprendeu a transformar de km por hora para metros por segundo, a gente tem que dividir por 3,6. Então esse é o nosso primeiro procedimento, ok? Fazemos então 72 dividido por 3,6, que dá 20 metros por segundo. Tudo tranquilo, galera? Bom, substituímos na função horária da velocidade ou da aceleração, você escolhe, eu escolhi a função horária da velocidade. Eu acho bonitinho, gosto dela, então faço a substituição. 20 é igual a 0 mais A vezes 2. 20 vai ser igual apenas a 2A, afinal 0 mais 2 vezes A é a mesma coisa que 2A. E eu passo 2 dividindo, o que me resulta numa aceleração de 10 metros por segundo ao quadrado. Beleza? Pessoal, então isso é tudo por hoje, uma revisãozinha de MRUV, ok? Fique atento, você tem arquivos separadinhos aí com listas de exercício, com indicação de tarefa, com indicação de onde você vai estudar isso no material, beleza? Então, até a próxima, fica de olho, acompanhe e lembre-se, quarentena não é férias. Aproveite esse momento, estude, cresça, beleza, galera? E eu estarei disponível nos nossos veículos de comunicação. Abraço e até breve. Tchau, tchau.